Vamos dar início ao nosso curso sobre como perder o medo de falar em público. E se você chegou aqui, provavelmente é porque você tem medo, receio ou já ficou nervoso ao ter que fazer uma apresentação para um grupo de pessoas. Nessas 4 videoaulas, mais uma aula bônus que eu coloquei aqui para você, você vai aprender técnicas efetivas para perder o medo de falar em público de uma vez por todas e para desenvolver a sua capacidade de comunicar e de apresentar na vida como um todo. Afinal de contas, a comunicação é uma habilidade que está presente em tudo na nossa vida. Quando você conversa com a sua mãe, tenta convencer de algo. Quando você, por exemplo, se relaciona com seu filho, tenta educá-lo. Uma reunião de empresa. Ou quando você vai palestrar, ser professor, não importa o ambiente. A comunicação é a principal característica do ser humano. E é ela que faz você ter uma boa performance em qualquer área da vida. Como profissional, por exemplo, pessoas que não sabem se comunicar não conseguem desenvolver uma boa performance profissional. Isso vale também para a vida pessoal. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre uma pergunta que provavelmente está doendo no teu coração nesse exato momento. Por que eu tenho medo de falar em público, Marcílio? Me ajuda com isso. Durante muito tempo eu tive essa pergunta remoendo no meu coração e me trazendo um mal-estar muito grande. Até que eu fui estudar isso, eu sou louco por estudo científico, por habilidades, competências novas, e eu gosto muito de entender as causas dos problemas do dia a dia. E quando eu peguei esse problema para estudar o medo de falar em público, eu fui pesquisar e ver quais são as verdadeiras causas que nos fazem travar. Você provavelmente já ficou nervoso ao ter que falar em público. Aí a gente tem aquelas repercussões como, por exemplo, mão suando, perna tremendo, dá aquele velho branco. Eu gosto de chamar isso de bloqueio. É um bloqueio que acontece na nossa performance ao ter um grande medo de falar em público. Eu vou te dizer aqui 2 causas científicas que são apontadas como principais motivos das pessoas terem medo de falar em público. Mas logo de início eu quero te dizer uma frase que você precisa anotar e ter isso em mente demais. O problema não é você ter medo de falar em público, mas sim deixar o medo se tornar desespero. Na verdade, não é o medo que paralisa você, não é o medo que bloqueia a sua performance, mas sim o desespero. Eu vou te contar um segredo. Todo mundo, mesmo o melhor palestrante do mundo, tem medo de falar em público. Todo mundo tem. Quando você imagina falar para um grupo de pessoas, você imagina a quantidade de vidas que está na tua frente, você tem uma responsabilidade com essas vidas e é natural ter medo. O problema é quando o medo se torna desespero e ele te paralisa. Então o primeiro passo é assumir que você tem medo. É claro que você tem medo, mas você tem que conter esse medo para ter uma melhor performance ao lidar com essas vidas que vão estar te ouvindo. E uma coisa que eu posso te dizer é que as pessoas precisam ouvir a tua história. As nossas histórias ensinam grandes lições para as pessoas. Então vamos trabalhar aqui os 2 motivos, os 2 principais motivos que geram medo de falar em público e principalmente que geram desespero na hora de ter que fazer uma apresentação, na hora que tem que se relacionar com um grupo de pessoas. Primeiro motivo são experiências negativas do passado. Como regra, as nossas primeiras experiências são extremamente negativas. Para pensar um pouquinho. Você nasce, você começa a se comunicar com seu pai, sua mãe num ambiente seguro, que é a sua casa, seu ambiente familiar, e depois você é jogado no mundo. O primeiro lugar que você vai normalmente é o colégio, Aí você vai pro colégio, começa a se relacionar com pessoas completamente desconhecidas e chega uma hora que você tem que fazer uma apresentação para a tua sala de aula. Eu, por exemplo, minha primeira experiência foi negativa. Eu tive que fazer uma apresentação em biologia. O professor chegou lá, reuniu 5 alunos em cada grupo e aí ele colocou um assunto que eu não entendia nada do assunto. E como eu na época não gostava de estudar, depois é que eu desenvolvi essa habilidade apaixonada por estudar, na época eu não gostava muito, então o que aconteceu? Um aluno estudou tudo, fez o trabalho inteiro e passou a fala para os demais. Então eu estava lá para fazer minha apresentação com um papelzinho onde eu tinha que ler aquele papel. É claro, a sala inteira riu, porque eu não parava de me tremer. O professor riu e ainda fez perguntas difíceis e naquele momento eu fiquei constrangido, gerando um bloqueio em mim. Até os meus 20 anos de idade, eu fiquei bloqueado com o medo de falar em público. E a minha performance como estudante, como pessoa, foi lá embaixo. Com 20 anos de idade é que eu desbloqueei isso através de treinamentos e através de performance. E dos 20 aos 30 anos eu consegui todos os resultados que eu queria utilizando a minha capacidade de comunicação. Passei um dos concursos mais difíceis do país, concurso de procurador do estado. Tenho mais de 10 livros publicados, mais de 20 artigos científicos publicados. Já realizei mais de 500 palestras. Tudo isso com a minha capacidade de se comunicar a partir de um momento de desbloqueio na minha vida. Provavelmente você tem uma experiência como essa minha de biologia e está bloqueado de alguma forma. Por isso que você tem medo. E aí o que acontece? Aquela experiência negativa te gera vários sentimentos ruins. Quando você, por exemplo, fecha os olhos e começa a imaginar você
você falando num palco para várias pessoas, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Insegurança, medo do julgamento, todo mundo achando que sua apresentação tá ruim. O que vem na sua mente nessa hora? É uma perspectiva boa ou uma perspectiva ruim? É uma ameaça ou é um lugar seguro no seu coração? Então, normalmente, quando a gente tem a experiência negativa, a nossa representação mental de uma apresentação é ruim e a gente começa a ter um bloqueio dentro da gente que impede que nós possamos performar de forma coerente e boa em cima do palco. Esse é um primeiro motivo e, é claro, a forma de trabalhar isso é através do desbloqueio. É desbloqueando essa experiência negativa a partir de experiências e de treinamentos, que é o que a gente vai falar nas outras videoaulas. Um segundo motivo que gera esse bloqueio também ao falar em público e gera esse medo dentro de você é a falta de técnica. Nós não somos ensinados de verdade sobre como se apresentar, sobre como falar, e nós erramos muito. Inclusive, a gente vai falar em um dos vídeos sobre os principais erros que todo mundo comete ao fazer uma apresentação. Nós não somos ensinados sobre oratória, sobre apresentação, sobre persuasão, sobre linguagem verbal, linguagem não verbal, até mesmo a utilização da roupa, que impacta na nossa mensagem, a mensagem que a gente quer passar. Então, essa falta de técnica acaba gerando sucessivas experiências negativas além daquela primeira. Você não sabe qual a técnica correta, você fala errado, você não consegue performar da forma correta e você começa a ter um prejuízo. E acaba isso gerando crenças negativas, como, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu me esqueço do que eu tenho que falar. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu fico muito nervoso. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, dá tudo errado. Essas crenças acabam repercutindo na sua performance e você não consegue fazer uma boa apresentação. Eu quero te dizer que essas duas coisas, experiências negativas do passado e falta de técnica, acabam gerando isso que você sente no teu coração agora, que é o medo de falar em público. Mas, Marcílio, eu realmente tenho esse medo e como é que eu faço para me livrar dele? Existem técnicas de treinamento e desbloqueio. Esse é o assunto, técnicas de treinamento e desbloqueio que fazem você performar melhor. E nas nossas videoaulas eu vou te ensinar na prática, de forma efetiva, como liberar esse potencial que você tem dentro de você. Então, nesse momento, eu quero te fazer um convite, ou melhor, 2 convites, para você conseguir gerar um compromisso interno em você e principalmente para você liberar esse medo de uma vez por todas e alcançar o que você está em busca. Primeiro convite, assista todas as aulas até o final, anotando e tentando treinar ao máximo tudo que será ensinado, porque aqui eu vou dar o meu melhor para você poder extrair também o seu melhor na sua performance. Segundo convite que eu quero te dizer é: acompanhe os nossos conteúdos. Além desse curso online aqui, você tem acesso à lista de transmissão com conteúdo exclusivo sobre performance de palco e apresentação. Você tem acesso ao nosso canal do YouTube, que tem uma sequência de vídeos muito interessantes sobre o assunto. Você pode fazer o nosso curso PWS, Oratória de Alto Impacto, que está aqui na página. É só clicar e você fazer a sua inscrição. E nele a gente trabalha também isso. Então, se você sentir a falta de algo presencial, você pode ir nesse curso presencial nosso e participar de um momento de treinamento e desbloqueio. Aproveita tudo que está sendo disponibilizado para você, porque performance é isso. É você aprender tudo que dá para ter a melhor performance a partir daquilo que você internaliza dentro de você. E eu vou te ajudar nessas videoaulas, então participe de cada uma e extrai o melhor, porque você vai perder de uma vez por todas esse teu medo que apenas traz coisas negativas. Fica ligado aí, na próxima videoaula a gente continua. Valeu, pessoal, até a próxima!